Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio aqui do AlphaCast, sexta temporada, com mais um programa muito especial, contando histórias aqui, a gente descobrindo mais sobre nossos convidados e convidadas que vêm aqui no nosso estúdio. Eu e a professora Josi, mais um dia aqui, né, com essa equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores. A gente tem que falar da equipe que está nos bastidores, hein? Pessoal aí, obrigado. Essa correria é sempre muito boa. Parabéns. E a gente está aqui mais um dia para poder fazer esse programa muito especial para todo mundo, né, Josi? Exatamente. Muito bom estar aqui com você, Breno. E muito bom estar aqui com o nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que tem histórias muito boas para contar para a gente. Hoje a gente está aqui com o Carlos Freitas, mas a gente nem vai começar perguntando para ele quem ele é. Ele vai contar isso ao longo do tempo. Mas, Carlos, eu queria começar perguntando outra coisa, na verdade. Quando a gente é criança, a gente tem aquela, né, sempre aquela ideia de já pensar sobre a vida adulta, como é que vai ser. O que você queria ser quando crescer, quando criança? Obrigado pelo convite, Josi, Breno. Então, eu sempre fui muito ligado a carro. Meu pai assinava revistas para mim de carros, enfim. E aí eu tinha vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar em alguma área, assim. E aí, acho que muito cedo eu descobri que a engenharia não era para mim. Por quê? Né? Não, sempre fui... sempre não fui das exatas, sempre muita conta. E aí também descobri rapidinho que desenhar não era para mim, porque aí alguma vez eu vi alguma coisa sobre uma matéria sobre as pessoas que trabalhavam em estúdios desenhando carros, e aí também não dava para ser. E então, assim, eu tinha eu queria trabalhar em relação a alguma coisa com carros, mas eu sempre ficava nessa, como eu vou conseguir trabalhar com carros. E em alguma hora eu gostava de ler, recebia matéria toda semana, todo mês recebia revista em casa, e alguma hora eu percebi que podia ser um dos caminhos poderia ser escrever sobre carros, me especializar e escrever sobre carros. Mas era isso, assim, a ideia sempre foi trabalhar relacionado a alguma área que fosse ligada a carros. E o que acabou não acontecendo também. Mas... Nunca chegou nem perto de trabalhar alguma coisa relacionada a isso? Mas já fez coberturas jornalísticas? Não. Logo que eu entrei, assim, que eu formei, eu quase fui trabalhar numa revista aqui em Goiânia, que tratava sobre lançamentos de automóveis, mas acabou não acontecendo. E assim, nos últimos anos, já no Aproveite a Cidade, a gente tem feito alguns materiais, alguns conteúdos que são que ligam carros a viagens. Então, agora eu estou conseguindo realizar um sonho. Realizar um sonho. Mas trabalhar diretamente, assim, nunca Mas você aconteceu. sente assim, você precisou de um tempo para meio que deixar essa ideia de lado, ou foi uma coisa justamente assim, você sofreu um pouco com isso ou não? Assim, quando eu entrei na faculdade, aí eu já estava, assim... Eu fiquei muito em dúvida ainda sobre publicidade ou jornalismo. Até ali o terceiro ano, até que eu decidi que seria jornalismo. Mas, assim, pós-faculdade, não foi um sofrimento, não, assim. Eu gosto muito de futebol, então tinha aquela coisa ali, mas eu tinha uma coisa com televisão e futebol pré-faculdade, moldado por TVs fechadas, né? Uhum. Ligadas a esporte. Mas aí quando eu entrei, eu percebi que não era muito... Televisão talvez não fosse muito a minha, e que também não era tão fácil quanto faz parecer, né? Assim, tem 1 milhão de... Eu começava a pensar, nossa, tem 1 milhão de pessoas querendo fazer a mesma coisa que eu. Com a questão de estar em Goiás, né? Porque, obviamente, eu ficava focando em TVs de São Paulo, do Rio, né? Mas aí, depois, eu já estava numa coisa de começar a me interessar mais por política, e aí, enfim. Mas eu não estava muito... Mas, assim, não foi uma... Nossa, me fez sofrer, sabe? Não trabalhar com carros me fez mal. Mas queria, mas tinha uma dificuldade de entender como é que eu ia fazer esse caminho, sabe? Tinha que provavelmente ser fora daqui, né? Isso. Eu tinha que ir embora para... Você nasceu em São Paulo, né? Isso, eu nasci em Santos,
Eu mudo para São Paulo, capital, ainda criança, e moro em Palmas um pouquinho de tempo. Tocantins? Tocantins, assim, em 98 isso. Não, em 99, no comecinho de 99 eu mudo para Palmas e em julho eu mudo para Goiânia. Isso tudo tinha a ver com o trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava numa empreiteira, né, muito grande, então mudava muito de emprego. E aí chego em Goiânia no meio de junho, ali, um pouquinho antes das férias, na verdade. A gente consegue fazer uma transferência de escola de Palmas para cá. E aí, desde então, estou aqui. E por que você decidiu jornalismo? Qual que foi o start? Breno, assim, é o que eu te falei, né? Foi no terceiro ano, assim. Mas eu tinha muita dúvida. Eu sabia que eu queria ir para um lado de comunicação. Mas eu tinha muita dúvida, assim. Eu falava, nossa, será que jornalismo, como é que é mercado, como é que é... Mas, assim, eu sempre gostei de escrever, né? Não era... Eu não tinha essa coisa de, nossa, desde criança eu escrevia. Sempre fui de ler muito mais revista do que livro quando eu era criança, assim, mas eu lia muito, assim, revistas semanais, a revista sobre carro, e aí depois, lá em casa a gente conseguiu ter acesso à internet cedo, assim, perante Brasil, eu acho, então sempre tive muito acesso. Então, e aí, eu ficava muito nessa, assim, pensando muito e aí lendo muito, né? Tinha aqueles... eu não vou lembrar o nome, mas tinha tipo uns almanaques, né? Sim. Que você comprava, que mostrava como é que era mercado, quanto que vai ganhar. Enfim, eu lembro de ficar muito nisso, assim, coisas... Né? Parece que a gente tá falando dos anos 80, né? E isso é 2005. Né? A internet era uma coisa muito mais difícil, né? E aí eu falei, não, eu acho que o jornalismo tem muito mais a ver comigo do que... Acho que assim, o que eu vou fazer no jornalismo, né, o cobrir, o ser repórter, tem muito mais a ver do que agência de publicidade, sabe? E aí você chega na faculdade de jornalismo, e aí você está vivendo essa transição de conhecer a comunicação. Seu primeiro acesso ao mercado, estágio, alguma coisa nesse sentido, você buscou alguma coisa ou você foi para o que apareceu de oportunidade? Acho que a maioria de vocês fez o FG, né? Eu fiz PUC. Uhum. Então, a gente tinha uma questão de 7º período só que poderia fazer estágio fora. Então, assim, a gente tinha acesso dentro da faculdade, né, a TV, rádio, mas a aulas mesmo. A gente tinha... Eu estava falando esses tempos para trás com uma professora que o meu curso foi um dos primeiros... A minha turma foi uma das primeiras a ter web jornalismo. Assim. Foi a segunda ou a terceira a ter web jornalismo, que também parece surreal hoje em dia, né? E era bem diferente, né? Assim, você estava aprendendo, você aprendia umas coisas de blog, né? De como fazer o site de alguma maneira, de que você tem que colocar, onde. Mas aí eu vou fazer estágio já no 7º período, né? Então, a gente tentava fazer, mas aí realmente não tinha possibilidade de fazer o estágio. E aí eu vou fazer um estágio no Tribunal de Contas dos Municípios. Teve um processo seletivo, alguns alunos, assim, eu lembro de encontrar colegas de faculdade no processo seletivo e, enfim, aí eu lembro que primeiro eu fiz, né, respondi umas perguntas sobre objetivos, sobre o que eu pensava, e eu lembro que aí pediram para escrever um texto, escreve um texto. E eu escrevi um texto sobre esporte, que era alguma coisa que eu era ligado, que eu falei, nossa, aqui eu vou escrever melhor um texto sobre esporte. E depois eu soube que uma das jornalistas que me contratou falou que gostou muito de eu escrever sobre esporte, porque ela queria alguém que escrevesse sobre assuntos mais abrangentes, né? Que as pessoas foram escrever umas coisas mais ligadas ao tribunal e que como eu sabia que dali a alguns meses ia ter alguns eventos, algumas atividades no tribunal ligadas a esporte, enfim, atividades que não só ali você ficar cobrindo ali diariamente. E aí ela gostou do que eu escrevi e fiquei no tribunal. Isso é 2000 e... deixa eu ver...
10. 2010 eu fico 1 ano e meio no tribunal. Não, 7º período já era, então eu fico quase 2 anos. Então acho que fica isso mais ou menos, uns 2 anos no tribunal. Mas aí já saio também, eu tô ali no limite já, né? Eu já estava basicamente formando quando eu saí do tribunal e aí fui Isso procurar. foi o primeiro acesso Foi um primeiro acesso mesmo. Assessoria assim, política, alguma coisa assessoria. O tribunal você não lida tanto com política, né? Assim, obviamente você lida com política porque ali estão acontecendo julgamentos políticos, né? Mas assim, foi muito legal de trabalhar no tribunal, assim, no TCM. É uma comunicação mais interna também. Uma comunicação mais interna, então você vai fazendo um monte de coisa. Então tem evento interno, evento para prefeito, evento que tá falando com um monte de político, né? Com um monte de pessoas da classe política. Mas aí acompanhavam os julgamentos lá pra gente fazer umas matérias também. Então, assim, eu aprendi muito uma coisa de... Tem uma linguagem muito específica também. Uma linguagem específica, porque de alguma maneira que você tem que ser técnico, mas, tipo, eu lembro que a Ivana, né, que era a jornalista, que ficava mais, que era responsável, a Nara também, que era jornalista, a Nalva, elas que cuidavam, elas estavam querendo também que fosse técnico, mas que também que as pessoas conseguissem entender, sabe? Assim, que a pessoa que mora numa cidade do interior de Goiás lesse aquilo ali e conseguisse entender por que o tribunal julgou aquilo daquele jeito, sabe? Claro. Porque não adianta, né? Você vai ler o relatório. Eu lembro que eu li assim, eu falava, gente do céu. Faço a menor ideia do que está escrito aqui, sabe? Aí você vai conversar com... É muito jurídico, né? A linguagem muito jurídica. Com o pessoal do jurídico lá. Fala, me explica aqui, me traduz aqui para eu conseguir traduzir para as pessoas, sabe? Então foi uma experiência muito legal. Foi muito legal ter trabalhado no tribunal, assim, porque aprendi muito sobre agilidade, né? Tipo assim, não dá para eu escrever uma matéria de um julgamento que acabou às 3 e falar, amanhã eu coloco no site. Tipo assim, gente, mais rápido possível tem que estar no site, isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que saber muito rápido por quê. E o que você acha que foram essas, assim, ao longo dessa trajetória? Você falou aí essa questão. Quais foram as principais competências, assim, as habilidades que você acha que foram, assim, cruciais pro sucesso, assim, nas coisas que você fez ao longo da sua trajetória no jornalismo até aqui? Nossa, Josi. Sabe quando você não espera? É quase um divãozão, né? É quase, né? Assim... E é na surpresa, né? Ninguém sabe o que talvez essa... Mas eu acho que a coisa de imediatismo, sabe? Assim, que foi utilizado muito depois quando eu fui trabalhar no Diário da Manhã, depois com assessoria. Mas eu acho que isso, assim, de conseguir... Acho que são essas duas questões, assim. Ter agilidade e tentar trazer de um jeito jornalístico, mas tentar facilitar que as pessoas entendam o que está sendo passado, sabe? De um modo culto, enfim, toda aquela coisa que a gente aprende no jornalismo, mas facilitar isso. E também, quando eu fui trabalhar com jornalismo político, também tem muito disso, né? De muita... sei lá, aconteceu tal coisa no governo que você tem que meio que traduzir ali o que aconteceu para as pessoas entenderem mesmo o que é aquele julgamento do próprio Tribunal de Contas, Tribunal de TRE, enfim, e aí por aí vai. Acho que isso. Você foi atrás desse jornalismo político por opção ou é porque apareceu? Não, Breno, apareceu. Total apareceu, assim. Era o que tinha de oportunidade. Acabou a faculdade, eu fiquei meio... E agora? E agora? Para onde que eu vou? Vai entregar um currículo? Eu lembro, assim, de falar, nossa, será que no TCM tem jeito? E aí não tinha jeito. Aí eu lembro que eu fiz uma campanha de algum órgão, algum desses órgãos, tipo... não foi da OAB. Enfim, fiz uma campanha, alguma associação, assim... Uma campanha publicitária? Como é que uma campanha política mesmo, política, que estava tendo eleições internas do órgão. Eu lembro que eu fiz ali 2 meses e foi um caos, assim, completo, assim, caos completo. Mas foi bom de ter feito. E aí uma amiga que estava no Jornal Diário da Manhã falou, Carlos, tem uma vaga aqui, só que é para política.
E eu falei, Cris do céu, eu não tenho a menor ideia se eu consigo. Ela falou, não, vem que você consegue. Posso falar com... Era o Lenine, na época, o jornalista. Posso falar com o Lenine para ele te receber, para ver como é que vai? Não, pode falar. E aí eu tô falando assim, beleza, né? Eu vou me inteirar, assim. Eu sempre fui curioso, mas eu não estava muito ligado no que estava acontecendo na política goiana, assim. E aí eu lembro dela falar comigo isso, sei lá, vamos dizer que era uma terça-feira, 3h. E aí quando foi terça, 6h30, ela fala, amanhã 2h você vem aqui no jornal, então, ele vai fazer uma experiência com você. Foi rapidão. E aí eu falar, e agora? Fui ler o jornal e tal, e beleza. Aí fui lá no outro dia. Aí eu lembro que eu conversei com ele, conversei com o Batista Custódio, né, que era o chefe que era o dono do jornal. Daquele jeito do Batista, eu não sei se vocês chegaram a trabalhar. Aí você imagina, né, eu recém-formado olhando o Batista assim, falando, meu Deus do céu. Para quem não é da comunicação, assim, o Batista é um personagem. Um personagem, né, folclórico aqui do jornalismo goiano e goianiense. Enfim, aí eu lembro que eu pediram para eu fazer 3 matérias, assim, daqui até sexta-feira você me entrega uma matéria por dia. Eu preciso que você me entregue uma matéria por dia. Teste? Tipo um teste. Você me entrega uma matéria por dia e aí eu vou te falando. O Lenine era editor de política na época, Elton Lenine. Falou, eu vou te falando aqui como é que tá, se tá bom, o que eu acho que você precisa melhorar, mas eu vou pedir 3 matérias de estilos diferentes aqui. Eu quero que você entreviste eu lembro que eu entrevistei um vereador, uma matéria que eu fiz por telefone mesmo, enfim. E aí, quando foi sexta-feira, ele falou, Carlos, gostei, deu tudo certo, a entrevista foi boa, não sei o quê. Segunda-feira você pode vir aqui no RH para começar a trabalhar. Quanto tempo de DM você teve? E aí eu entrei, isso era maio de 2012, e eu fiquei até janeiro de 2015. Tempo bom. Foi um tempo bom, assim. Peguei campanha 2012, campanha prefeitura, né? Peguei campanha governo 2014. E você começa a consolidar um nome dentro do jornalismo político também, né? Sim, sim. Você se percebe como um jornalista político nessa época? Nossa, Breno, eu tive muita dificuldade de perceber porque, enfim, o jornal estava passando por problemas financeiros ali. Quando eu entro, o jornal está mais tranquilo. Quando passa um tempo, o jornal tem uma dificuldade maior de novo. E aí, eu lembro do Batista me chamar um dia e falar, cara, você vai fechar a política agora. Você que vai fechar o caderno. Então, assim, como repórter de política, eu acabei ficando muito pouco indo para a rua, sabe? Então, assim, quando eu olho para trás, eu acho que eu teria tido essa percepção se eu tivesse ficado mais um tempo sendo repórter mesmo, Entendi. Sabe? Cobrindo mais campanha, cobrindo esse jornalismo diário mesmo. Que acontece muita coisa, né? Não sei se as pessoas têm noção disso, assim. Você tá naquela de que você vai pro jornal e você fala, nossa, hoje tá meio ruim de pauta. Aí parece que você chega, faz meia hora que você tá lá. E aí já tem 1000 coisas pra você fazer, assim. Caótico. Caótico. Aí você tem que escolher o que vai fazer ou não vai fazer. Vai entrar. Mas também foi muito interessante, assim, ser um editor, entre aspas, de política, né? Era mais um fechamento mesmo, de decidir o que vai em tal página. Tinha mais 2 jornalistas comigo, assim, que eu ficava mais diretamente, mas sempre que dava eu tentava escrever matéria também, sabe? Para tentar tá falando com pessoas, para as pessoas entenderem, né? Para ter contato mesmo, tentando fazer, enfim, achar pauta. Então, mas foi uma experiência muito legal, assim, trabalhar no jornal, essa coisa de deadline, de ser tipo, nossa senhora, 2h, o jornal não tem nada. Quando dá 6, você tá fechando o jornal. Aparece 1000 coisas. E aparece 1000 coisas. E mesmo com esse pouco contato, assim, que você falou que, né, não chegou a ter tanto contato, talvez, quanto gostaria, né, digamos assim, na rua mesmo, né, fora ali da redação. Teve alguma história, alguma coisa, assim, meio que peculiar, cobrindo política? Porque, enfim, eu suponho que deva ter, né? Teve. Tá nesses bastidores teve. aí. Eu cobri julgamento do Carlinhos Cachoeira, assim, logo que eu tinha acabado de entrar.
assim, e foi muito legal, assim, né? O caso era muito grande, né? Era um caso nacional. Eu lembro de conversar com um repórter da Globo de Brasília, né? Repórter do SBT de Brasília. Eles te ligarem para pegar informação? De me ligar para pegar informação, de ter gente aqui em Goiânia mesmo, ali no tribunal, assim. Então foi muito legal, assim, muito cedo, né? Você falar, nossa senhora, eu tenho que me preparar para isso aqui. E foi muito legal fazer a cobertura, assim. Eram alguns dias de cobertura, né? Então, foi uma experiência muito legal, assim. E aí tem, né? Lembra de algum furo? Alguma coisa que marcou você? Breno, furo na época do jornal era mais difícil, assim. Eu lembro da gente... Que me marcou, assim. Eu lembro da gente fazer uma cobertura política de eleição, tanto em 2012, mas principalmente em 2014, muito legal, assim. Eu lembro de acabar o dia, assim, domingo, 1h da manhã, assim, conferir o jornal 1 milhão de vezes, número por número, para ver se tá tudo certo, acabar e falar, cara, ficou demais, assim. Legal. Ficou muito bom. Da gente ter feito números de todas as cidades do estado, de pegar números, pegar todos os números foi 2012, né? Mas 2014, assim, da gente conseguir entrevistar quem tinha ganhado, enfim, assim, foi de estar muito feliz, sabe? De você pegar o jornal no outro dia. Eu lembro que eu fiquei muito feliz que o Batista veio falar comigo, assim, legal. Dele me ligar na segunda, assim, 10 da manhã e falar, Carlos, ficou muito bom. Ficou muito bom. Você guarda essas coisas, Carlos? Você tem lá? Eu tive um tempo, assim, tinha umas coisas, assim, que eu tive um tempo, mas não, assim, eu acho que até por ter, sei lá, ter uma facilidade, né, o jornal tinha uma edição uma edição online que era muito boa, era muito fácil de achar, mas deixa eu ver, mas é isso, assim, eu lembro de ficar muito feliz. Mas aí tem, né? Fui processado por candidato a... Conta mais, o que aconteceu? É isso que a gente quer saber. Esse babado aí é bom. Isso. A matéria foi uma jornalista... Você pode falar nomes? O candidato eu realmente não lembro o nome. Aham. Ele era candidato a prefeito de Corumbá, de Goiás. E uma jornalista que trabalhava comigo lá. A Milena, inclusive a Milena faleceu esse ano. Milena Crete? Não, Milena... Nossa, gente, que vergonha não lembrar o sobrenome dela, mas problema. Enfim. A gente trabalhava junto, assim, eu lembro da Milena. A Milena era muito dedicada, assim, boa jornalista mesmo. E aí, a Milena fez a matéria e saiu o partido errado na matéria. Era um partido com, sei lá, 4 letras, saiu 3 letras. Liga o pessoal da campanha do candidato e fala que a gente tinha acabado com a campanha dele, que a gente precisava dar uma nota. Beleza. Ligou na segunda, isso era fim de semana, eu lembro que foi, se eu não me engano, numa segunda-feira a gente coloca uma nota na primeira página de política, falando que o fulano de tal, que tinha saído errado a matéria, que o fulano era de tal partido e não do outro partido, enfim. Beleza, né? E aí ele ligou pro Batista, assim, falando realmente que o pessoal tinha acabado com ele, que ia acabar com a campanha dele, que ele nunca ia ganhar, porque a gente tinha feito aquele erro. E aí passa um tempo, a gente descobre que ele entrou na justiça. E ele entrou civil e criminal. Eita. Mas por que seu nome está envolvido? Você era editor? Porque eu era editor. Então, ele me colocou falando que eu tinha feito de propósito. Porque, segundo ele, a gente tinha feito de propósito para atrapalhá-lo, porque ele não podia ganhar a eleição lá na cidade, enfim. E aí, fez-se um acordo no criminal. E o civil andou à revelia por um erro do advogado lá do jornal, assim. Aí eu acordo um dia... Vou olhar alguma coisa no banco e eu tô com dinheiro bloqueado em algumas contas. Porque sabendo que o cara sabia, né, o advogado do candidato sabia, ele ganhou a eleição. Isso foi mais de um ano depois que tem o bloqueio. Ele ganhou a eleição, então obviamente ele não foi atrapalhado por aquilo. E aí, tipo, eu tive que... Nossa, eu lembro que eu ligo pro Batista, o Batista, não, peraí que eu vou falar com não sei quem...
E aí foi uma sorte do ano, assim, um diretor do jornal conhecia o candidato, porque Olha era ligado só. a alguma coisa por causa de partido. E ele falou, não, beleza, eu vou tirar. Isso que o julgamento lá, quando a gente perde... A primeira a gente não perde, na verdade, né? Tem um acordo, mas é um acordo com o juiz e tal. Então eu tive que ir até Corumbá. O juiz dá um esculacho em mim e na Milena, assim, um esculacho enorme, assim. A gente já sabia o que ia acontecer, assim, que era um absurdo, que era contra as regras eleitorais e não sei o quê, assim. Mas dá certo, a gente solta uma nota na capa do jornal, que teve que ser, solta uma nota grande no jornal. Mas aí teve isso, aí bloqueou um monte de conta, enfim. Mas deu certo, no fim deu certo. Muito bom. Eu acho que é isso, assim, acho que essa é uma história boa, tem uma história boa também de um político que me ligou de Miami, ficou 1 hora comigo gritando ao telefone. Alguma coisa que você escreveu pra ele, contra ele? Cara, eu era editor nessa época, era final de 2013. Um político que te liga de Miami é uma história muito boa. É. Tipo assim, a gente fez uma matéria, não foi eu que escrevi, mais uma vez. E aí era um sábado, assim, era um sábado à tarde. O bastidor tá dizendo pra você não falar o nome do político. Ah, não, claro que Senão não. vai gerar um Obviamente eu não problema. posso Vai falar, gerar um problema não. pra todos nós. Não, eu não posso falar, nem vou falar. Não, obviamente eu não vou falar. Ele ainda é político. E aí, a gente tá fazendo uma matéria que era uma repercussão... enfim, tinha um cara em Brasília que ele ficava olhando gastos de políticos. Uhum. Então, e o que ele achava que era estranho, ele fazia uns dossiês. E aí, fim de semana, pouca matéria, assim, eu lembro de eu falar com a jornalista e falar, ó, faz aqui, mas assim, vamos falar com todo mundo que foi citado para ver o que a pessoa fala. Eu lembro ela liga pro assessor, o assessor fala, não, mas para soltar a matéria tem que ter uma nota. Não, beleza, a gente vai esperar a nota, o que você escrever na nota vai sair na matéria, que foi até um pedido do próprio Batista. Aí eu lembro que esse assessor me liga e pede para a matéria não sair. E eu falo, não, ó, o Batista autorizou, então o Batista quer que saia a matéria, vai sair a matéria, agora não tem mais o que ser feito. E aí passa um tempo, tipo, acho que era uma ligação dessas que você... Pede pra alguém ligar? Tipo, você consegue fazer tipo uma triangulação, né, na Sim, ligação. Sim. E aí o assessor me liga e fala, ó, o fulano quer falar com você. E aí começa, assim, que a gente tava fazendo aquela matéria para acabar com a carreira dele e que, enfim... Você ficou com medo? Você se sentiu ameaçado? Cara, eu fiquei assustado de primeira, assim. E aí eu lembro que, tipo, eu tentava falar umas coisas, assim, e a pessoa falava. Mas se você Mas se aí... recuou na ideia ou você quis enfrentá-lo? Não, aí eu falei, não, vai fazer, porque a matéria, tipo assim, tá aí. E você tá falando que, por meio da sua assessoria, você tá falando Entendi. que você não baixou a cabeça pro grito dele, né? Não, gritou. Aí ele... Eu lembro que ele fala, assim, falava muito bravo mesmo, assim. E aí eu lembro de eu conseguir falar assim, então, mas assim, a matéria vai sair. O que a gente pode conseguir fazer, que ficaria muito melhor para o senhor, eu acho, é você me dar uma entrevista pra gente. Eu peço pra Fernanda, que era a repórter na época, ligar pro senhor, ela fala, e aí vai ter uma entrevista, você vai explicar tudo. Ele, não, eu não quero saber, dar entrevista, não sei o quê. E aí não saiu a matéria. A repercussão não foi nada, ele se explicava na matéria, não aconteceu nada. Enfim, mas era uma história toda de que como se a gente estivesse fazendo a matéria só para prejudicá-lo, né? Que era amando de alguém. Coisa meio partidária, né? Uma coisa totalmente partidária e que não tinha nada a ver mesmo, assim. Mas eu lembro de eu ficar meio, caramba, cara, que loucura, né, que tá acontecendo. Muito bom. Mas é isso. E hoje, assim, onde que você tá hoje, profissionalmente? Assim, depois desse mergulho na política, é onde você se encontrou mesmo ou já descobriu novos caminhos? Ah, não. Tipo, eu hoje sou sócio do Aproveite a Cidade, né? Então, a gente fala de assuntos muito mais tranquilos e gostosos de serem falados. A gente fala lá no Aproveite, a gente tem
Acho que as pessoas conhecem muito mais as redes sociais, né, do Aproveite, mas a gente é uma plataforma de conteúdo, né? Desde que a Paula Falcão, que é quem idealizou o Aproveite e que também é minha companheira, desde que ela idealizou o Aproveite a Cidade, ele foi pensado para ser uma plataforma de conteúdo. Então, assim, desde 2017 eu já ajudava no site do Aproveite, né? Que quando o site é colocado no ar nessa época, então é quando o Aproveite... a gente brinca que é quando o Aproveite virou empresa, né? Assim, quando o Aproveite virou... que agora é para ganhar dinheiro, CNPJ e vamos embora. Então, assim, desde 2017 eu já ajudava no Aproveite, mas ainda fazia assessoria política, né? Trabalhava com deputado. E aí em 2019, ali de fevereiro, mais ou menos 2019, eu fico no Aproveite mais fixo mesmo, já recebendo salário, né? Uma coisa mais certa, vamos dizer assim. Mas assim, hoje eu sou muito mais feliz escrevendo do que eu escrevo hoje, que a gente fala sobre cultura, sobre gastronomia, sobre turismo, né? Muito mais feliz hoje do que... É um trabalho que me satisfaz mais do que a política satisfazia. Assim, eu gosto, acompanho política, estou sempre lendo, assim, mas é um trabalho mais satisfatório hoje, sim. Acho que talvez porque é um negócio que eu sou sócio também, né? Acho que pode ter isso, né? Talvez se eu falasse de política e fosse meu, talvez eu estivesse mais satisfeito. Né? Teve uma época, tipo, uma época de pandemia, que a gente dava muita notícia sobre pandemia, que era um jeito de manter o site ativo, né? E com as pessoas, mas enfim, a gente queria passar informação, explicando o que está acontecendo, o que não está. Mas a gente sempre tentava ainda continuar informando as pessoas. Enfim, na época a gente falava de live, né? Que aconteceu muita live, então a gente fazia uma agenda de lives. Legal. E ia super bem, assim, nacionalmente falando, assim, eu lembro de algumas agendas de live ser super bem acessadas. Enfim, mas hoje eu sou mais satisfeito hoje. Você consegue se ver em algum lugar daqui 10 anos? Onde você quer estar? Você projeta isso? Ou você já abraçou o CNPJ e vive o... Assim, eu de verdade, assim, eu tenho muita dificuldade de ver, assim. Se você me falasse... Se a gente estivesse gravando um podcast em 2014 e eu te falasse, não, daqui 10 anos eu me imagino sendo sócio de uma plataforma de conteúdo aqui em Goiás e a gente vai estar... em rede social, eu vou estar cuidando mais do site, mas vai ser um site ligado à cultura, tipo assim, você nunca não tinha projetado, assim. As coisas vão acontecendo, né? Mas assim, eu projeto que o Aproveite vai continuar acontecendo daqui 10 anos. Como ele vai estar, ou que vai ter sido criado do Aproveite, né? A gente tem ideia, Sim, ideias a gente tem ali, a Paula tá sempre pensando muita coisa, né? A Carlinha dá muita ideia boa, a Carla também é nossa sócia, né? Irmã da Paula. Mas assim, projetar eu tenho dificuldade, assim. Eu pretendo que o site esteja muito maior do que ele é hoje, pensando no que eu cuido mais, né? Enfim, que a gente consiga trazer pessoas, né? Hoje a nossa equipe é muito enxuta, então o site basicamente sou eu fazendo, a gente já tem uma ideia de trazer pessoas, de ter mais matérias ali diariamente no site, mas o que eu imagino é isso, assim, é ter um site grande conseguindo falar de cultura em Goiás, a gente conseguindo falar cada vez mais sobre esses assuntos aqui. Eu acho que eu ficaria muito feliz. Desculpa. E o que o Carlos de hoje diria para o Carlos Calouro, assim, da faculdade, que chegou? Resumindo essa trajetória toda. Pro Carlinhos. Pro Carlinhos, que talvez nem chegou na faculdade ainda, né? Nossa. E aí eu penso que essa mensagem é uma mensagem para muita gente que está ouvindo também, exatamente, né? Por toda a sua trajetória e tudo. Eu falaria para investir em conhecimento, sabe? Assim, até mais do que eu investi, assim, talvez fazer mais curso, pegar mais aula
Extra, né? Extra, sabe? Assim, e ir mais a fundo, que eu acho que quanto mais vai ser melhor para você ali daqui a pouco, sabe? Quanto mais conhecimento, quanto mais você lê. Então, assim, eu acho que eu teria sido, se eu pudesse falar assim, especificamente para o aluno, né, que vai vir ali, tipo, cara, aproveita tudo que a faculdade te dá, sabe? Que eu acho que aí tem uma coisa de juventude que você sempre acha que está fazendo o suficiente, ou não, tipo, vai dar certo ali se eu fizer. Então, acho que era isso, assim, sabe? Aproveitar mais, né? A faculdade... Eu podia ter aproveitado mais a faculdade. Então, acho que era isso, assim. Aproveite tudo que a faculdade te dá, e aí vale para todos os alunos daqui, enfim, pensando em jornalismo, tipo, aproveita que você vai usar isso daqui a pouco e vai ser um diferencial, pode ser um diferencial. Acho que seria nesse sentido. Eu ia falar, aproveite a cidade, mas não, aproveita a vida, né? Aproveita a vida. A cidade é consequência. Acho que é isso, né, Josi? Mais um episódio aqui no nosso AlphaCast, 6ª temporada. A gente conversou aqui com o Carlos, que contou um pouco da história dele. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, assim, obrigado mesmo. Assim, eu nem vi passando o tempo. Que bom. Foi muito legal, essa ideia, né? É igual um alpendre da vovó, a gente fica à vontade, sentado. Faltou um café. Eu falei que eu falava pouco, né? Verdade. Você falou... Mas muito obrigado mesmo, assim, muito feliz de estar participando dessa temporada com vocês. Muito obrigada, Carlos, aproveitamos muito mais essa história. Obrigado. E esperamos vocês no próximo episódio. Vocês aproveitam, segue a gente, clica no sininho, faz toda essa coisa que tem que fazer na rede social que a gente tá aguardando vocês para crescer todo mundo junto aqui, hein? Valeu, até a próxima, né, Josi? Até mais. Tchau, tchau.